Bom, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, professor Eduardo. Vamos lá então dar continuidade àquele ensinamento sobre genética e princípio aí sobre a genética. Vocês já ouviram falar um pouco sobre Mendel também? Ele é considerado aí o pai da genética. Tá? E então a gente vai retomar alguns conceitos. Eu acho que é importante, viu? Se a gente não retomar esses conceitos, ou vocês pesquisarem também, em primeiro lugar, os conceitos, primeiro a base, né, para a gente construir o conhecimento, não adianta querer achar ruim, isso é difícil, isso eu não sei. Teve gente que já entendeu muita coisa, que percebi na aula anterior, mas tem gente que eu sei que ainda não sabe, não tem familiaridade com o assunto. Então é bom ter calma, tá? Eu vou dar as dicas, beleza? Nós vamos utilizar aí com a ajuda do caderno do aluno, mas eu separei só algumas coisinhas, né? Então segue aqui do jeito que está aqui. É lógico que alguns textos que tem lá, o caderno do aluno é bom você ver, mas segue do jeito que está aqui para te orientar, né? Para te dar um caminho, beleza? Vamos lá, observações, façam as respostas dos exercícios em um arquivo Word ou PDF. Caso façam à mão, é só tirar uma foto e me enviar pelo Zap ou e-mail, vocês já estão acostumados, né? Escrevam o seu nome, número e série, isso aqui é importante. Tem gente que não está fazendo e aí me confunde aqui. Às vezes eu gasto um tempinho para poder ver quem que é o aluno, organizar aqui para ele. Na verdade, trabalho não é assim, né, gente? Trabalho você tem que entregar organizado. Tá? Entregar até dia 8/7. Eu vou dar um tempinho bom porque esse trabalho ele é meio extenso mesmo. Exige um trabalhinho de vocês, viu? Então, por isso que eu vou dar esse tempo. Tá? E a aula do Centro de Mídias, quem quiser ver, eu gostei muito, né? Essa professora, ela explica com bastante imagem, com bastante calma, achei bem legal. E a explicação aqui, depois eu vou colocar no arquivo, porque não tem como eu ter o link antes de postar o vídeo no YouTube, né? Então, preciso gravar primeiro para depois postar. Lá, ó. Vamos trabalhar aqui os exercícios caderno do aluno, volume 2, já falei para vocês, páginas 49, 50 e 51. Porém, não serão todos os exercícios que vocês irão fazer. Por isso, vou explicar aqui como iremos fazer, como vocês irão fazer. Página 49, então, lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, com calma. Transmissão da vida, mecanismos de variabilidade, genética e hereditariedade. Que é isso? Então, vamos refletir nisso. Reflita sobre o ditado popular: filho de peixinho, peixinho é. Como a gente viu já na aula muito bem explicado, né? Ilustrado da professora lá no Centro de Mídias, mas vamos retomar aqui. Ó. Escrevam então, o que significa a frase para você? Anote suas opiniões abaixo. Você vai anotar. Por que filho de peixinho? O peixinho parece tanto com a mãe, né? Ou com o pai. O que será? O que acontece? Qual você acha que é o mecanismo para que isso aconteça? Vocês escrevam aí. Resumidamente, mas tente escrever do jeito que você consegue, né? Isso. Agora responda as questões. Qual a relação observável entre pais, mães e filhos ou filhas? Né? Qual a relação que eles têm? Você pode observar. Né? O que eles têm em comum? Todos os filhos são iguais aos pais? Será que eles são iguais, totalmente iguais? Explica, né? Não é só colocar sim, não. Muita questão que é desse jeito. Tem que elaborar um pouquinho mais aí as respostas, né, gente? Vocês são capazes. Muito mais. A B. O fato do filho de peixe ser um peixinho estaria relacionado à genética ou hereditariedade? Explique. Aí você já fala, nossa, professor, agora ficou difícil, né? A relação que tem genética, é genética que tem a ver, hereditariedade que tem a ver. Na verdade, gente, vou dar até um spoiler aqui, hereditariedade, ela não existe se não tiver a genética, viu? Então, uma coisa não existe sem a outra. A hereditariedade depende da genética.
Só que vocês vão ver lá para frente que nem toda característica que tem uma origem genética, não necessariamente ela vem por causa de uma hereditariedade. Tá? Então, na verdade, toda hereditariedade ela vem da genética. Né? Mas nem toda característica genética tem cunho hereditário. Por exemplo, uma pessoa que nasceu, às vezes, faltando um braço, pode ser um defeito genético, mas não é culpa do pai, né? Não é culpa do pai ou da mãe dessa criança que ela nasceu sem o braço, não é hereditário. Né? Então, você entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Te ajudando a responder essa pergunta B aqui. Né? Agora C. Qual é o seu conceito de hereditariedade? Aí, que eu acabei de explicar também, vai te ajudar a responder qual é o conceito sobre hereditariedade. Tá? Vamos para o próximo. Um pouco de história da genética. Eu acho muito legal estudar a história da genética. Eu estava até lendo um artigo sobre isso, científico, que é sobre Darwin, na verdade, a teoria de Darwin, da origem das espécies, e os estudos de Mendel da genética. Não se explica muito nos livros, na verdade, eles têm uma visão um pouco diferente um do outro. Eu achava que um complementava o outro. Na faculdade eles explicavam isso. Mas se você estudar a história a fundo, você vê que a certo ponto assim, eles não se bicavam, Darwin e Mendel. No final das contas, a pesquisa dos dois acabou complementando, acabou gerando todo esse conceito científico que a gente tem hoje. Os dois contribuíram, né? Mas na época eles não conseguiam ter um raciocínio assim, os dois em comum, tá? Um divergia um pouco do outro. Tá? Mas enfim, é uma experiência que eu tive, então é muito legal você estudar a história, né, da ciência, porque você vê que no final das contas um complementa o outro. Tá? Então, explique. Pesquise e explique por que Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Né? E quais eram as concepções de Hipócrates e de Aristóteles sobre como as características eram passadas de pais para filhos. Viu? Então, tem até naquele vídeo, até eu orientei vocês verem de novo, que a professora explica um pouco sobre como que Hipócrates pensava e Aristóteles. Né? Isso aí, muitos, centenas de anos atrás. Tá? Então, é legal você pensar porque quando veio Mendel com seus estudos, foi em 1866. Né? Faz muito tempo. Mas, se você for pensar, Aristóteles era antes de Cristo. Né? Ou seja, mais de 2.000 anos atrás. Hipócrates aqui também. Tá? Então, olha que interessante, nós ficamos mais de 1.800 anos pensando do mesmo jeito. Tá? Ao mesmo tempo, se você for pensar, o que Aristóteles explicava, né, o pensamento dele era tão forte, o cara era tão inteligente, que a humanidade, mesmo sem ter microscópio nada na época, e aí Hipócrates também, um complementou o outro aqui, mesmo assim eles tinham ideias, concepções que eram muito relevantes. Então, eles são exemplos mesmo de pessoas, sempre, né? E depois que surgiu os estudos aí de Mendel também, depois aí com a microscopia, o avanço da microscopia, hoje a gente consegue ver até vírus. Tá? É arrepio falar de vírus, né, gente? Mas enfim, a tecnologia avançou muito. E a gente depende desses caras aqui, ó, de todos os outros aí que vieram após eles aí. Não ia ter vacina, não ia ter nada. Olha lá. A2. Indiquem quais concepções sobre variedade de espécies estavam presentes na época de Mendel. Então, quais concepções que existiam lá, entre 1822 e 1884, que fizeram com que seus experimentos permanecessem ignorados por 35 anos. Então, gente, o que a história nos conta?
que na época, quando Mendel fez os experimentos dele, ele foi totalmente ignorado. Então, por que será que aconteceu isso? Que só depois que ele morreu que ele foi se reconhecido? E foi um outro cientista norte-americano que foi lá, desenterrou lá praticamente a pesquisa de Mendel e começou a ler e falou, pô, esse cara aqui calculou tudo certinho, tem tudo a ver com o que ele está pensando aqui. E daí, depois de morto, né, lá no céu, e ele foi ver que ele tinha ficado famoso, tinha sido reconhecida a sua experiência só depois de morto. Póstuma, na verdade, foi uma medalha póstuma. E por que eles tiveram tanta essa resistência na época com ele? Né? Por 35 anos ignorado aqui, ó. O que tinha na época? Essa pesquisa que vocês vão fazer aqui vão ajudar um pouco também, mas tem mais uma outra pessoa, um outro cientista aqui que fez, que não por querer, mas as pesquisas dele mostraram que talvez aqui o raciocínio de Mendel estaria errado, certo? Bom, gente, agora aqui eu quero explicar um pouco para vocês. Vou explicar aqui através do Paintbrush. O único jeito que eu imaginei assim, de recriar um pouco a sala de aula, que vocês sabem que eu gosto de desenhar. Explicar um pouco a questão dos conceitos. O que é um gene? O que é um genótipo? Onde que vem isso? Né? Então, gente, não adianta querer sair explicando azão vizinho, azão vizinho, azão vizinho, aquele monte de letrinha que a gente usa para simbolizar o genótipo, sendo que vocês não sabem de onde vem aquilo. Tá? Vou explicar com calma aqui, para vocês verem. Então, imagine que aqui você tenha uma célula vegetal aqui. Tá? Não ficou tão ruim, não. E aí dentro dessa célula, vocês estudaram que tem o núcleo. Isso? Então, fazer aqui o núcleo. Vou fazer um pouquinho maior para poder caber aqui os cromossomos. Tá? Então a gente sabe que nós temos DNA dentro da célula, os cromossomos. Normalmente, eles estão em pares. Tá? Por que eu digo normalmente? Porque nas bactérias só existe um DNA. Se for igual uma planta, no caso, ela sempre vai ter DNA em pares. Esse DNA a gente vai chamar de cromossomo, tá? Que nada mais é do que o DNA enrolado em várias proteínas. Mais para frente a gente vai estudar melhor isso. Então ele costuma ser simbolizado assim. Então aqui, esse é um cromossomo, esse aqui, outro cromossomo. Tá? Tô fazendo ele tudo tortinho porque é assim mesmo, não é retinho. Biologia não tem nada retinho, não. Tá? Então, gente, aqui você imagina então que esses pares aqui, eles vão ter alguns genes ali. E dentre esse pedacinho aqui, vamos supor que é o gene para a cor da ervilha. Vamos supor que tem ervilha amarela e ervilha verde, tá certo? Então, ó, vou até pintar aqui para vocês verem, tá de amarelinho. Ó. Tá? Então vamos supor que esse pedacinho aqui, amarelinho, mas essa cor não dá nem para enxergar direito. Vamos ver essa daqui. Vamos supor que esse pedacinho aqui é o gene, é um pedacinho do DNA. Ele tem as informações para que faça com que a semente fique verde ou amarela. Desse lado aqui, então no mesmo ponto, ou seja, no mesmo local, você vai ter o gene responsável pela cor da semente. Tá? E, gente, olha que legal, só funciona, só produz proteína, por exemplo, se eles estiverem aos pares. Se não tiver aos pares, não acontece nada. Tá? Por exemplo, onde que você encontra ele sozinho? Por exemplo, num grão de pólen, na célula de pólen, que é o gameta, que é o gameta masculino, célula masculina. Vou fazer ele aqui, ó. Imagina que então você tem aqui um grãozinho de pólen. Tá? Então ele vai ter lá, ele vai ter
só um cromossomo, tá? Então esse aqui é o grãozinho de pólen. Vamos escrever aqui. Grão de pólen. E aqui, então, você vai ter o óvulo. Toda planta tem, né? Ali, já viram essa parte da planta aqui, assim, ó, né? Então ele vai ter o óvulo lá dentro. Estou dando um exemplo, mas tem algumas flores que tem vários óvulos, tá? E o aparelho reprodutor feminino e aqui o óvulo. Então, ali dentro você vai ter o outro lá, ó, a outra cara metade aqui, ó, do cromossomo. Tá? E ali está lá o gene lá, vou até pintar ele aqui, tá bem, pra vocês entenderem bem. Então olha lá, eles estão separados. Então se aqui, se eu jogar esse pólen na água, ele não vai virar uma semente, não vai virar uma árvore sozinho. Não tem como. Por quê? Porque o outro está aqui. Ele precisa se encontrar. Tá? Então aqui, só vou escrever aqui o. Então esse é o óvulo. Olha que bonitinho, né? Parecido com a gente até. É o mesmo esquema. Só que ao invés de ter isso aqui, pólen e óvulo, nós vamos ter no homem o espermatozoide e na fêmea você vai ter o óvulo. Tá? Então esse pólen, quando ele entra em contato aqui, ele vai formar o quê? Essa célula aqui. Tá? Uma célula que a gente chama ela de zigoto. Tá? E aí vai formar uma semente, sim, e aí os dois cromossomos vão começar a agir, vão começar a se interagir, e a vida vai se fazer a partir dali. Tá? Bom, só para melhorar um pouco esse desenho aqui, vocês sabem que eu tenho toque, né, gente? Ó, então, vamos supor que aqui tem aí as pétalas. Oh, que flor mais bonita, né? Nossa senhora. Mas eu ensino vocês como é que faz desenho, viu? A pessoa desenha muito bem, olha aí. Até que não ficou tão ruim não, né, gente? Ó. Ai, que bonitinho. Tá? E aqui você tem aqui onde que os pólen são formados, né? Tá? Então é uma flor hermafrodita, né? Olha lá, ela tem os dois sexos. Né? Inclusive ela pode se autofecundar, certo? Mas para o Mendel fazer a experiência dele, por isso que ele tinha que cortar aqui, né? As anteras, ele tinha que cortar o pólen para ela não se autofecundar. Ela pegava um pincelzinho, ele pegava um pincelzinho de uma outra planta e passava o pólen aqui. Por isso que tinha o cruzamento, fazia o cruzamento entre as plantas. Tá? Bom, mas vamos só continuar aqui, senão a aula fica muito longa, né? Então aqui, vamos lá, só para fechar aqui essa parte, ó. Vamos supor que eu tenha aqui, então, uma semente, vamos ver, uma semente verde. Então, ela vai ter dois alelos recessivos. Então, quem são os alelos recessivos? Aqui, ó, tá até pintadinho. Então, esses são os alelos recessivos para a cor verde. Tá? Então, como é que eu escrevo aqui? Ó? Vou até fazer aqui com o pincelzinho que fica mais rápido. Ó. Então, vai ser assim, ó. Ezinho, Ezinho, tá? Se fosse o alelo para a cor amarela, seria assim, exal, exal, né? V maiúsculo, V maiúsculo, tá? Então, só como essa daqui é verde, vai escrever aqui então, ervilha verde, tá? Então, ele vai ter o que? Os dois alelos verdes, né? A cor verde, né? Alelos recessivos. Tá? Então, aqui, ó. Esse alelo vem daqui,
e esse outro alelo vem daqui. Na verdade, o termo alelo ele veio depois de Mendel. Mendel, como ele não sabia nem que existia DNA, né, gente? Tanto é que ele era um gênio, que ele já descobriu tudo isso daqui que nós estamos falando, ó. Ele já descobriu sem saber que existia. Ele só imaginava e fazia as contas. Imaginava. Olha que loucura, né? Então, espero que vocês tenham entendido o porquê que é Vzinho, Vzinho. Ó, desenho até uma ervilhinha verde aqui. Ah, bonitinho. Pronto. Aí, beleza. Essa daqui vai ser a ervilha amarelinha. Né? Tô parecendo desenho de criança, mas até que ficou bonitinho. Queria que vocês entendessem isso. Tá? Ah, outra coisa, ó. Isso aqui, quando você tem, por exemplo, Vzinho, Vzinho, ou Vzão, Vzão, a gente vai falar que isso daqui é o genótipo. Ah, olha lá. Aqui nós temos a cor está amarela aqui. Nós temos o genótipo. Beleza? E tem uma outra palavra também que chama fenótipo. Tá? Fenótipo. O que é o fenótipo? É a manifestação do gene. Né? Ah lá, o que é a manifestação do gene no caso? Tá? Exemplo, ervilhas amarelas ou verdes. Facinho, né? Então, o fenótipo é aquilo que você vê. Tá? Não necessariamente aquilo que você vê, mas é a manifestação. Né? Tá? Por que eu falo não necessariamente é o que você vê? Por exemplo, se as nossas células produzem o hormônio da insulina no pâncreas, você está vendo ali o hormônio? Não, você não está vendo, mas ele foi produzido a partir da genética do nosso pâncreas. Tá? Reação fisiológica que a gente fala. Não dá para ver a olho nu, mas se você pegar um microscópio eletrônico, você consegue ver lá o hormônio. Beleza? Certinho? Então, acho que era isso. Aqui, quando a gente fala, então, só terminando, o genótipo, então, é o quê? Quando você tem os alelos aqui, constituição genética, no caso, Vzinho, Vzinho, é o genótipo da ervilha verde. Nesse caso aqui, o Vzão, Vzão vai ser o genótipo, constituição genética, né, da ervilha amarela. Bom, gente, agora eu queria falar para vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco de onde que vem, por que escolhe a letra para dar nome aos alelos. Então, a gente costuma fazer assim, ó. A gente pega a letra da característica que é recessiva. Tá? Assim que é escolhido a letra. Por exemplo, aqui, ó, essa sementinha que ela é rugosa, então ela é recessiva. A gente sabe, né, os cientistas já estudaram que ela é recessiva, é um gene recessivo que forma ela. Então a gente vai pegar a letra R. Olha que facinho. Né? Então, se ela é recessiva, então ela vai ser R. Ou R'O, que a gente costuma dizer para ficar mais fácil. E também aqui no caso da cor verde ou amarela. Tá? Então a gente sabe que o gene recessivo é a cor verde. Então a gente vai chamar de Vzinho. Se ela é recessiva, precisa sempre de dois, lembrando que 2 alelos para que se manifeste a cor recessiva, ou a característica recessiva. Tá? Então essa vai ser o quê? Vzinho, Vzinho. Tá? Aqui, ó, por exemplo. Essa daqui tem a vargem, a forma da vargem. Né? Ela pode ser lisa ou pode ser ondulada. Né? Então, a gente sabe que o exercício, na verdade, vai te falar sempre, viu? Você ficar preocupado. Vai ter uma dúvida aí da Laura na aula passada, né? Então, aqui no caso, então, a gente sabe que é recessivo, então a gente vai considerar a letra O, O de ondulada. Então, ela vai ser Ozinho, Ozinho, porque é característica recessiva e essa vargem, no caso aqui, qual que é o genótipo dessa vargem? Ozinho, Ozinho. Qual que é o genótipo dessa ervilha? Vzinho, Vzinho. Qual que é o genótipo dessa ervilha rugosa? R'O, R'O.
Tá? Essa daqui, então. Qual que é será que vai ser o genótipo dessa vagem aqui? Então, você sabe que é recessivo ao verde. Então, a gente vai considerar a letra A? Não. Letra V, porque o verde ele é recessivo. Então, aqui, mesma coisa. Vzinho, Vzinho. Ah, professor, mas aqui não é de verde, tá? Não, então, não necessariamente, viu, gente? Isso daí é mais para uma questão de a gente poder entender o processo. Não é nenhum crime, né? Nenhum pecado você repetir aqui para a mesma característica a letra. Só que tem essa questão do recessivo, você considera a letra da palavra, né, da característica recessiva. Tá? Então, vamos ver aqui em cima. Considerando que elas são puras, né? Ou seja, essa semente lisa, se eu fecundar ela, se eu germinar, colocar na terra para germinar, ela sempre vai quando ela se autofecundar, ela vai sempre formar sementes lisas. Então aqui no mesmo caso, sempre amarelo, sempre liso, sempre amarelo. Essa também, sempre rugosa, sempre verde, sempre ondulado, sempre verde. Considerando que elas são puras, ou seja, não teve um intercruzamento. Tá? Bom, vamos ver aqui em cima então como que iria ficar. Vou colocar aqui. Ó, essa aqui é a lisa, então a gente já viu que o alelo a gente vai usar a letra R, mas se ela é lisa e a gente sabe que ela é dominante, dominante é ao contrário de recessivo. Então ela vai ser R maiúsculo, R maiúsculo. Então esse é o genótipo dessa sementinha aqui. E aqui, a amarela a gente sabe que é dominante, então ela vai ser o quê? Aí você vai usar, a gente já sabe que é a letra V, né, para essa característica, né, para esse fenótipo de que é o que é a cor. Então, no caso, como era dominante, Vzão. Né? Vai dar um espacinho aqui. Isso. Agora aqui, ó, a forma. Se essa daqui a gente vai usar a letra O, e a gente sabe que forma lisa é dominante, então a gente vai usar Ozão. Olha que legal. É legal você entender essas bases. Né? Não você fica aquela coisa jogada lá, você não entende nada. A cor. A cor aqui, nós estamos usando qual alelo? Alelo é o Vzinho. Então, no caso amarelo, como ela é dominante, nós vamos usar V maiúsculo. V maiúsculo, V maiúsculo. Bom, beleza, está formado aqui. Tá? Então, nós temos aqui o genótipo. Os genótipos dessas ervilhas aqui. Tá? Bom, gente, agora aí depois dessa explicação que eu dei, agora vocês já vão saber fazer o exercício, já estão craque na genética, né? Vamos lá. Mecanismos de variabilidade genética. O que é a variabilidade? Cada vez que você tem a geração de um filho, você está aumentando a variabilidade. Tá? Porque você está misturando. Vamos dizer assim, você está pegando uma pessoa, sei lá, às vezes um japonês, e ele está casando com um europeu, por exemplo, um brasileiro. Né? Se bem que brasileiro é tudo misturado mesmo. Mas isso é bom, toda mistura é boa, porque você vai unir os dois, as duas características que tiver de bom, um vai somar com o outro. Tá? Então é sempre bom ter variabilidade, porque senão se for genética muito parecida, por isso que não é legal assim você ter irmão casando com irmão e assim por diante, porque aí você vai ter um material genético muito parecido. E aí vai ser muito mais fácil um pegar, às vezes, uma determinada gripe, uma doença, o outro também vai pegar, porque eles são muito parecidos. A gente vai falar mais disso mais para frente. Então, vamos fazer uns exercícios aqui. Ó. Considere a seguinte situação. O homem... dois casos. Duas pessoas. Desculpa. Um homem e uma mulher. Né? Um homem com o nariz arredondado, um covinha no queixo, sem sardas, cabelo convergido na testa, né? Igual tipo eu, assim. Olhos castanhos, cabelos escuros e lisos. Aí você pega uma mulher. Essa mulher tem nariz afinalado,
com covinhas no queixo, com sardas, cabelo não convergente na testa, olhos azuis, cabelos ruivos e cacheados. Deve ser uma mulher bonita, né? Olha lá. Suponha que o casal tenha se relacionado e gerado filhos ou filhas. Considerando as características desses pais, responda: como ocorre a herança de características dos pais ou ancestrais para os descendentes? Então, aqui nessa pergunta você vai falar sobre os mecanismos. Como você acha que acontece isso? Que de repente um filho, você acha que vai sair aí com sardas ou sem sardas, com cabelo escuro ou escuro e cacheados, no caso aqui mistura, né? Como você acha que isso daí aconteceria? Quais os mecanismos celulares que deveriam acontecer para que isso ocorra? Próxima. B. Você sabe quais são e como agem os mecanismos que fazem com que as características se perpetuem e ou se modifiquem ao longo das gerações? Pesquisem a respeito e descrevam utilizando ilustrações. Ilustrações, faz um desenho aqui, outro ali. Se você não sabe desenhar, pode até pegar uma imagem na internet, ou se você fizer um texto bem feito, também é válido. Então, qual que é a diferença dessa pergunta com essa? Essa daqui está falando aqui de pai para filho, né? Ou ancestrais para os descendentes. Aqui, ó, está falando da perpetuação. Como que você acha que lá de antigamente, desde a época lá, né, de Barrabás, de Jesus Cristo, como que toda essa genética foi passando? Porque nós somos parecidos com eles, né? Então, ou seja, toda essa genética foi passando de muitos e muito tempo, muitas gerações, né? Como é que isso pode acontecer? Como é que é possível isso? Vai explicar aí, faz uma pesquisinha, ou se você acha que já tem com suas palavras mesmo, você vai descrever. Tá? Vamos ver a próxima aqui. Cruzamento teste. Aí que vem. Agora você vai usar o seu conhecimento aí, tá? Para fazer esse teste. Ó, a aula passada a professora fez com as ervilhas. E agora nós vamos fazer com homem e com mulher. Você fala, nossa, professor, agora o negócio ficou feio. Não ficou feio, não. É a mesma coisa, a mesma situação. Tá? Só que você tem que, aqui você vai ter várias características para você fazer os cruzamentos. Viu? Vamos lá. Retome a atividade referente às características descritas de um homem e de uma mulher. E refaça o exercício aplicando a primeira lei de Mendel, realizando o cruzamento entre o casal por meio do quadro de Punnett. Punnett foi um matemático, viu, gente? Eu tentei achar alguma coisa sobre ele, não achei muita coisa, mas ele fez esse quadro de Punnett para poder fazer os cruzamentos. Na verdade, eles pegaram esse quadro, né, para fazer os cruzamentos. Lembre-se de que deverá analisar uma característica de cada vez. Então não precisa se apavorar, pega uma de cada vez. Tá? Então, olha lá, como poderia ser o formato do nariz do filho desse casal? Então, vou mostrar isso aqui para vocês, fazer juntos aí, para depois vocês fazerem o resto. Tá? Então, gente, aqui, ó, vou usar esse paintbrush aqui que eu gostei desse negócio aqui. Ó, então vamos pegar a primeira característica aqui, no caso, nariz afilado. Aqui, nesse quadrinho, nós vamos colocar os dois genótipos, do homem e da mulher. Então vou até colocar aqui, ó, fazer o sinalzinho aqui de mulher. E aqui embaixo vai ser o homem. Já viram esse símbolozinho aqui? Esse aqui, símbolo do homem, esse é o símbolo feminino. Na verdade, era para ser uma bolinha isso aqui, mas tudo bem. Então aqui, em cima da mulher, você vai ter qual genótipo? Pezinho, pezinho. 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 E aqui, do homem? Pesão, pesão. Então, pesão. Então, olha que interessante. Agora é que vem a primeira lei de Mendel. Ele fala
que os alelos se separam, ou seja, eles se segregam. A formação dos gametas. Quem são os gametas? Que seria o grão de pólen e o óvulo. Tá? Os gametas são células germinativas. Então, ele chegou nessa conclusão fazendo tudo experimentos matemáticos, tá? Biológicos e matemáticos. Então, ele montou aqui nesse quadrinho, ele conseguiu fazer essas proporções para comprovar o que ele estava fazendo. Tá? Que são, na verdade, você vai prever, você vai fazer uma previsão de como vão ser os filhos. Tá? Uma probabilidade. Tá? Então, olha lá. Nós vamos ver a probabilidade de como vai nascer esse filho aqui. Como vai ser o nariz desse cidadão ou cidadã. Então, vamos segregar, então, esses alelos. Então, vamos colocar esse pezinho aqui, vamos colocar ele aqui. Tá? E esse outro pezinho aqui. Ficou feio. Parecendo outra coisa aqui. Né? Pezinho. Isso. Pezinho. Aqui, pesão. Então, vamos segregar aqui. Vamos separar os genes do pai aqui. Ó. Então, pesão aqui. Esse outro pesão aqui. Viu como é fácil? Agora aqui dentro, vou até mudar a cor aqui. Ó. Nós vamos fazer a união. Aqui que vai ser gerado. Nós vamos simbolizar os filhos aqui nesses quadrinhos de dentro. Tá? Então é igual batalha naval. Esse pesão aqui, primeiro, né, veio para cá. E esse pequenininho veio para cá. Então olha lá o genótipo aqui desse cidadão. Pesão, pezinho. Tá? Aqui nós temos o pesão aqui do pai e o pezinho da mãe aqui. Olha, igualzinho, né? Pezinho. Aqui, pesão, pezinho. É a mesma coisa aqui, ó. Pesão, pezinho. Ah, professor, mas eu poderia colocar o pezinho primeiro? Colocar o pezinho primeiro e o pesão depois? Pode também. Só que, na verdade, a gente fica assim, faz desse jeito para ficar mais didático, ficar mais organizado, tá? Olha que legal. 100%, todos eles, ó. A probabilidade é de que todos eles sejam heterozigotos. Por que heterozigotos? Hétero significa diferente. Então, dentro de um único genótipo, você vai ter um gene pesão e outro gene pezinho. Tá? Então, como que vai ser o nariz? É 100% então de certeza. Vou até escrever aqui, ó. Tá? 100% de chance de ser um filho, no caso, com o nariz arredondado. Certo? Por que 100%? Porque é dominante, olha lá, nariz arredondado, então é dominante. Coitado, né? Coitado desse cidadão, não vai ter nariz afinalado ali. Então, você viu que legal? Qual vai ser, se eu perguntar para você, qual seria o genótipo, né? A proporção genotípica aqui, nesse caso? Olha lá, ó. Proporção. Vamos falar da fenotípica primeiro. Proporção fenotípica. Já está calculado, né, gente? Tá? Já está calculado aqui, ó, a proporção. 100%. 100% de chance de nascer, né, com o nariz arredondado. Eu não falei que era a manifestação do gene? Então, olha lá. 100% de chance de nascer com o nariz assim. Agora vamos ver a proporção genotípica.
Proporção genotípica. Também, no caso, vai acabar sendo 100%, né, gente? Ó. 100% Ezão, Ezinho. Tá? Nesse caso, ficou fácil, né? Agora eu quero ver esse cruzamento aqui. Ó. Esse outro aqui, eu quero ver se vocês vão saber. Com covinha no queixo e com covinha no... É isso. Então temos aqui, ó. Quero ver agora. Covinha no queixo e com covinha no queixo. Os dois, então, tem a tal da covinha no queixo, tá? Então vamos colocar ele aqui, ó. Qual que é o genótipo aqui da mulher? Czão, Czinho. Então ele é recessivo, né? Czinho. Nesse caso aqui, vamos fazer para ver como vai dar. Então vamos separar aqui Czão, Czinho aqui. E aqui o do homem, né? Czão, Czinho. Separei, segreguei. Fiz a primeira lei de Mendel aqui. Então vamos juntar esse com esse, Czão, Czão. Esse com esse, Czão, Czinho. Esse com esse, Czão, Czinho. E esse com esse, Czinho, Czinho. Vamos lá, gente. No caso aqui, então, qual que vai ser a proporção fenotípica? Olha lá, eu tenho esse aqui, vai ter? Tem covinha. Esse aqui tem covinha, que é um alelo dominante. Vai surgir, fazer com que surja a covinha. Covinha, desculpa. Então, aqui também vai ter a covinha. E aqui vai ter a covinha? Czinho, Czinho? Não, porque não tem o gene dominante. Tá? Aqui a letra C, ela foi considerada porque é caso de ter covinha ou não ter covinha. Tá? Então, por isso que manteve aí a letra C. Então, aqui, ó, proporção, então, fenotípica. Você não tem 3 aqui que tem a característica covinha e um só que não tem? Então, por isso que a gente fala que é de 3 quartos. Deixa eu não está escrevendo aqui. Então, 3 quartos terão a, ou poderão, né, ter covinha e apenas um quarto sem covinha. Entendeu? Ou então, se você quiser escrever o 75% com covinha e 25% sem covinha. Você pode escolher. Ou você põe a porcentagem, ou você põe aí em fração, certo? E você acha mais fácil na hora. Viu? E agora a proporção genotípica. Tem que ter paciência, viu, gente? Esse assunto aqui. No começo. Depois vocês vão ver que, conforme vocês vão fazendo, fica automático. É muito fácil. Então, Czão é igual. Só tem esse aqui, né? Ó, 25% ou 1/4. Fazer em porcentagem aqui, ó. 5%. Depois, Czão, Czinho, vai ter quantos? Tem 2, né? Então, 50%, tá? Ou meio. 50%. Czinho, né?
Czão, Czinho, 50%. E Czinho, Czinho, você vai ter também 25%. 5%. Beleza? Então, gente, vocês vão fazer isso para todos os outros, tá? Beleza? Para fazer. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode me perguntar, manda para mim. E aí eu vou vendo na medida do possível, eu vou respondendo a vocês, tá? Mas é bem legal, né? Às vezes no começo você vai sentir, mas é bem legal fazer isso aqui. Tá, gente? Então só para finalizar aqui, agradeço a paciência de vocês aí. A letra B, então, os filhos desse casal poderiam ter covinhas ou não. Também ali já a gente acabou fazendo, mas aí você tenta fazer sozinho depois aí no caderno. Letra C. Os filhos desse casal poderiam ter nascido com sardas? Se sim, qual seria a proporção fenotípica e a proporção genotípica desse cruzamento? Vocês já aprenderam, muito fácil, né? Faça o mesmo, eu pus a mesma, né? Faça o mesmo sobre as outras características. Cabelo convergido na testa, tipo o meu assim, né? Cor de olhos e cor de cabelo. Então vocês vão fazer a mesma coisa. Faz lá o quadradinho, as proporções genotípicas e as proporções fenotípicas desses cruzamentos, tá? Beleza? Consegui fazer isso daí, já é meio caminho andado para você entender tudo de genética, viu? E tem que saber esse início, tem que entender tudo isso que eu falei agora para você poder dar andamento na genética, beleza? Valeu? Então, por hoje é isso. Um abraço. E aí, gente, não me preocupo tanto com o joinha aí no vídeo, viu? Quero que você, eu me preocupe com que você aprenda, tá? E eu vou deixar também os exercícios, vai estar no Facebook. E aí nos comentários também tem aí os canais para você poder baixar o arquivo. Ah, professor, o celular deu pau, deu pane aqui. Como é que eu faço? Então é só abrir aí o videozinho, tá lá na descrição, você consegue baixar. Beleza? Um abraço para vocês. Tchau, fique com Deus.